Boa noite, está começando mais um Câmara Entrevista que hoje apresenta as ações, os projetos e as ideologias do vereador Alberi Grando, do MDB. Boa noite, vereador, seja bem-vindo à TV Câmara, desta vez de forma online. Boa noite, o prazer é nosso, mais uma vez, através da TV Câmara, levar informações à nossa comunidade. Acho isso é fundamental, é muito importante, que o vereador tenha esses canais de comunicação com a comunidade, porque nós precisamos dessas informações. O vereador, uma vez eleito, ele precisa, né, saber o que acontece, e é só entrando em contato com a população é que ele toma conhecimento disso. Doutora Alberi, eu gostaria de fazer, então, uma retrospectiva da última eleição. O senhor recebeu 1.073 votos. Eu posso dizer que é uma conquista muito pessoal para o senhor que retorna à Câmara de Vereadores e também para o partido, que teve aí 2 cadeiras. Eu até... É interessante que alguém me ligou dizendo que eu fiz uma proeza, né? Porque não é tão fácil tu ser eleito, depois não eleito e voltar novamente a ser eleito. Normalmente não é essa a trajetória que ocorre. Uma vez não eleito, a dificuldade é bem maior uma reeleição. Mas eu apostei que eu poderia, sim, conseguir votos e fazer uma nova reeleição, e foi que eu consegui. Evidentemente que tem méritos, a gente evidentemente tem que ter os méritos pessoais, mas eu tive o apoio muito grande do MDB, o partido me apoiou em todos os sentidos, né, e a gente conseguiu. Então, graças à votação da legenda do MDB, nós conseguimos colocar 2 vereadores, né? Evidentemente que se a votação tivesse sido maior, seria 3, mas conseguimos 2, e eu acho, sim, que foi uma conquista do partido, uma conquista pessoal nossa também. E, vereador, o senhor acredita que está havendo um equilíbrio entre experiência e inovação? Talvez tenha sido isso que a população buscou. E outro fator que eu esqueci, além de ter uma tentativa de reeleição, que é sempre difícil, a minha idade também. Nós sabemos hoje que depois tu passa de uma certa idade, apesar de ter bastante experiência, ele acaba sendo, de certa maneira, discriminado. E não estou falando que eu sinta isso, não estou falando que eu me sinta mal em relação a isso, estou dizendo que isso é uma constatação. Normalmente, os mais jovens acabam sendo mais prestigiados numa eleição. Embora a gente saiba que, agora nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente que foi eleito lá tem quase 80 anos de idade, 79, me parece, né? Mas, normalmente, existe uma certa discriminação, e eu senti na campanha isso, né? Eu vou repetir, não me afetou, não me atrapalhou, eu sinto orgulho em estar nessa idade e ainda dentro da política, fazendo a minha parte de civismo. Eu acho que isso é importante. E, claro, a experiência, então, me ajudou bastante. Muita gente, tenho certeza absoluta, que nos prestigiou, sabendo que a gente tem uma experiência não apenas de parlamento, por ter sido vereador em 2 legislaturas, mas também experiência de vida, experiência como profissional, experiência dentro da saúde, né? E a experiência de ter sido do executivo. Eu fui em Passo Fundo 2 vezes secretário municipal da saúde, além de delegado da saúde uma vez também. A população, então, conta com isso. E aí, né, até cria um compromisso muito maior, uma responsabilidade muito maior em atender essa aspiração da nossa comunidade. Vereador, então, o senhor tem 75 anos, então, ao longo desses próximos 4 anos de mandato, dá para ter uma troca bem bacana aí com os colegas de parlamento. Sem dúvida nenhuma, e já está acontecendo. Eu sinto que muitos colegas, os mais novos, principalmente, têm nos procurado, e a gente tem conversado bastante sobre essa questão. A experiência
uma coisa muito importante, principalmente dentro de um parlamento, sem dúvida nenhuma. E fazendo um resgate também do seu trabalho nos mandatos anteriores, quais foram os períodos ou momentos que marcaram mais o senhor aqui na Câmara Municipal? Olha, na verdade, eu já até, esse dia eu estava conversando numa rádio, eu não tenho um período assim que tem um destaque maior. Uma coisa é certa, eu não faço política como profissão. Eu sou um profissional da saúde e sou vereador, né? Vamos dizer assim, por acaso, né? Então, o destaque maior que eu posso dizer é a minha atuação, vendo, entendendo isso aí e fazendo aquele papel que é fundamental do vereador, que, aliás, é o único papel que tem, que é de fiscalização do executivo, fazer leis quando é necessário, mas principalmente estar atento àquilo que a nossa comunidade nos reivindica. Eu nem digo que tenho, assim, projetos pré-estabelecidos. Eu acho que a nossa atuação no parlamento é acompanhar a evolução do que está acontecendo e, dentro disso, ter uma atuação. Agora, nós temos um exemplo bem grande. Nas outras legislaturas, nunca aconteceu uma situação como essa pandemia, que está nos exigindo muito, muito, muito mesmo. Inclusive, acabamos de aprovar uma lei onde permite que o município de Passo Fundo faça parte de um consórcio com a ideia de, se for necessário, comprar vacinas. Isso nas outras legislaturas nunca aconteceu. É uma situação completamente nova. Então, eu não teria como destacar especialmente alguma coisa nas outras legislaturas. O que eu destaco é que eu sempre cumpri a obrigação do vereador, que é a participação das reuniões, participação das comissões, e sempre estive e estou atento com aquilo que a comunidade nos traz, a comunidade nos reivindica. Então, essa foi a nossa atuação sempre, e certamente vai continuar sendo essa atuação. Vereador, o senhor comentou a respeito das comissões, onde, na verdade, existe um diálogo muito grande e próximo com a comunidade. Infelizmente, por causa da pandemia, esses encontros não estão acontecendo. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, então, deste momento, porque o senhor pôde viver o plenário antes, aquela discussão, enfim, com muito público, e agora, então, as discussões restritas à internet, conversando com as pessoas que votaram no senhor através das redes sociais. Então, fala um pouquinho sobre isso. Como é que está sendo esse momento? Sim, mudou muito. E, no meu ponto de vista, mudou para pior. É muito difícil, num parlamento, o nome disso, se fala, quando se fica distante, né? Não estou dizendo que está errado. Eu acho que as medidas preventivas da pandemia exigem isso. Mas, na atuação nossa, está muito ruim. Mesmo que já tivemos algumas reuniões presenciais das comissões, mas a reunião à distância, através das redes sociais, através da internet, ela funciona bem, mas nem se compara com a reunião presencial, porque numa discussão nas comissões, e aí é uma coisa que tem que ser dito, né? O vereador ele não atua bem lá na tribuna, fazendo discurso. Um bom vereador atua bem quando participa das reuniões, das comissões, e ali que se trabalha. Cada comissão tem 5 vereadores, quase todos os projetos passam no mínimo, ou melhor, todos os projetos passam, no mínimo, em 2 comissões. E é ali que você faz a discussão. E uma discussão à distância não é a mesma coisa que sentar frente a frente e trabalhar. Eu lembro que já fui presidente de comissão onde se pegava 4, 5 projetos, né, palpava aquele projeto, se levava lá para o gabinete, chamava os demais vereadores, entrava num acordo e assinava na hora. Agora fica tudo mais complicado, tanto é que está havendo uma reclamação muito grande, né, e o nosso presidente, Rafael, está estudando uma maneira que
melhore essa questão. Eu acho que a presença, né, o olho no olho, né, nas comissões e também lá no plenário é muito importante. Eu acho que a comunidade também exige que se faça assim. Evidente, vou repetir, eu estou de acordo com o distanciamento entre as pessoas, é necessário, mas em termos de funcionalidade da Câmara de Vereadores, se perdeu muito. Eu não sei nem como é que a gente vai conseguir recuperar isso. Nós estamos tendo dificuldade. A dificuldade é grande. E quem perde com isso, sem dúvida, é a comunidade. Não conseguimos debater perfeitamente, de maneira adequada, os projetos que chegam até nós. E, vereador, especialmente pelo senhor ser médico, então, a saúde pública com certeza está entre as suas prioridades de trabalho no Parlamento Municipal. Em relação à pandemia, então, merece ainda mais uma atenção especial da Câmara de Vereadores. Sem dúvida. Não precisa nem dizer que um dos meus focos é a saúde. E a saúde como um todo, porque é com orgulho que eu digo que eu sou um dos mentores do SUS. Alguém pode até achar estranho falar isso aí, mas foi exatamente isso. O Sistema Único de Saúde, ele surgiu a partir de uma proposta lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, veja bem. Em 88, com a Constituinte, a Constituição Federal, né, se adotou lá 4, 6 artigos que depois foram transformados numa lei orgânica do SUS, e aí se criou o SUS. O SUS foi criado em 1990. E nesse período aí, 1990, eu era o secretário municipal da saúde aqui em Passo Fundo, de 89 a 92. E então tive uma atuação grande ali, trabalhando junto com outros secretários municipais, muitas viagens, muitos debates, encontros em Brasília, encontro com deputados, até que se conseguiu criar uma lei, né, que doutrinasse aquilo que tinha na Constituição que falava de saúde. Isso é muito importante, porque o SUS, hoje, ele tem um arcabouço, assim, perfeito em termos legais de atenção à saúde da população. Tem algumas falhas, tem que ser corrigido ainda, mas todo mundo sabe e se diz, né, que o nosso sistema de saúde é um dos melhores do mundo, né? Graças àquilo, quer dizer, em 1990, recém tinha sido criada a Constituição nova, criada a necessidade de se ter uma saúde, uma assistência à saúde bem feita, já existia a lei orgânica do SUS, e hoje é exemplo no mundo todo. Graças a isso, veja bem, que ainda não tinha um problema maior ainda dentro da saúde, porque todo esse arcabouço que se montou no Brasil inteiro, a Secretaria Municipal de Saúde, os Conselhos Municipais de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, a Vigilância Epidemiológica, tudo isso veio daquela época. E isso está segurando muito essa questão da pandemia no Brasil. Nós estamos enfrentando muito bem, porque o SUS está muito bem montado. Se não existisse o SUS, fosse como antigamente era, os mais antigos devem lembrar, antes de 88, não se tinha um sistema único de saúde. Existia o INAMPS, né, que dava assistência médica, dava algum medicamento, o Estado tinha lá a sua assistência também, que atendia, se dizia naquela época, os indigentes, né, pessoas que não tinham condições de pagar e não descontavam o INAMPS, então não tinha direito, iam lá para o postinho do Estado, que se dizia, né, e os municípios praticamente não faziam nada, né. A partir de 1990, a Lei Orgânica do SUS, os municípios abraçaram, adotaram toda a execução da saúde. Graças a isso que hoje nós temos uma estrutura boa, perfeita, onde está se fazendo. Essa questão da vacinação, por exemplo, se não existisse o SUS, provavelmente nós teríamos vacinado muito menos pessoas que estamos conseguindo vacinar. Vereador Alberi, eu peço licença, então, para a gente fazer um rápido intervalo e, em seguida, nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nessa noite destaca as ações, os projetos e as ideologias do vereador Alberi Grando.
A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Alberi Grando de forma online para falar sobre suas ações, projetos e ideologias neste novo mandato aqui no Parlamento Municipal. Vereador Alberi Grando, então a gente começou o ano com uma excelente notícia para o senhor, para a sua carreira política, enfim, uma forma de consagrar então o seu trabalho no parlamento. O senhor foi convidado pelo prefeito Pedro Almeida para assumir a liderança de governo. Conta um pouquinho, então, como é que está sendo essa experiência. Primeiro devo dizer que me senti muito lisonjeado, me orgulhei muito quando o nosso prefeito Pedro Almeida nos convidou para liderar os vereadores da situação do governo. Claro que, ao mesmo tempo que me senti satisfeito com isso, senti que a minha responsabilidade aumentava muito. Aí também entra a questão da experiência e da idade, sem dúvida nenhuma, porque nós temos que fazer o diálogo. Eu acho que, independente de situação ou oposição, os vereadores têm que manter a unidade do parlamento. O parlamento tem um poder muito importante, um poder independente, autônomo, né? Mas tem que ter uma consonância grande com o executivo. E nós achamos que temos condições, sim, de fazer esse tipo de diálogo, digamos assim, com os demais vereadores, mantendo isso, quer dizer, a independência, a autonomia do poder, mas, ao mesmo tempo, fazer um trabalho em consonância, né? Não somos separados. O executivo precisa do legislativo, assim como o legislativo precisa do executivo também. Eu tenho tido uma aceitação boa pelos colegas, no meu ponto de vista, né? E estamos dialogando bastante e estamos cedendo em muitas coisas no seguinte sentido. Por exemplo, tivemos aí uma discussão muito grande daquele projeto do IPASSO, né? Que, por imposição da Constituição Federal, nós tínhamos a obrigação de criar uma lei que passasse a contribuição dos funcionários, dos servidores, de 11% para 14%. Mas por imposição legal, isso não era uma coisa que quisesse. Aí houve uma discussão muito grande, e que eu entendo perfeitamente, a oposição resolveu fazer o seu papel de oposição mesmo. Bom, com isso nós conseguimos uma negociação muito grande, foi uma experiência muito interessante, protelamos o que deu a colocar em votação a lei. Por quê? Porque muitos vereadores, não só da oposição, da situação também, queriam clarear mais essa questão. Por que está sendo feito isso? E, principalmente, fazendo uma defesa do servidor, né? Vai despender um pouco mais do seu ganho, aumentando a alíquota lá de aposentadoria. Claro, isso vai para ele mesmo mais tarde, mas é ruim quando tu tem que contribuir com um valor e passa a contribuir com um valor maior. Bom, por que eu falo tudo isso aí? Porque nós negociamos bastante, né? E, graças a essa negociação, me parece, não só minha, mas de todos os vereadores, conseguimos a aprovação dessa lei que vai ser benéfica para todo mundo. Porque, se não tivesse sido aprovada essa lei, agora o município já ia entrar numa situação de inadimplência, né? O município não ia conseguir muitas coisas que precisava, porque não tinha cumprido com a sua obrigação. Cumprimos a nossa obrigação. No início, alguns vereadores não entendiam, eram frontalmente contra, mas depois, em negociação, trazendo pessoas lá para fazer esclarecimento, fizemos até uma videoconferência
uma pessoa que fez o cálculo autorial, isso é uma coisa importante, né? E no final de toda essa discussão, a gente conseguiu botar em votação, e, no meu ponto de vista, foi uma votação exitosa. E independente, né, vereador, do projeto ter sido aprovado, né, porque era um assunto que naquele momento exigia uma decisão do parlamento, não quer dizer que no futuro vocês não possam vir a continuar discutindo essa matéria, enfim, avaliar ainda mais a situação econômica do Instituto. Isso sem dúvida nenhuma. E eu lembro que eu dizia, eu também tenho dúvidas, e várias dúvidas, e essas dúvidas, né, devem ser clareadas. E a minha proposta, e nessa semana mesmo, eu conversei com o líder da oposição, acho que nós temos que sentar para conversar mais um pouco, né? O Sargento Trindade, que agora está liderando a oposição, se prontificou, achou uma ideia boa, e eu me prontifiquei a sentar com toda a oposição para clarear mais. Agora foi aprovado, a alíquota foi aumentada, mas restaram algumas dúvidas. E eu sou o primeiro a ter interesse em que clareie essas dúvidas todas. A minha função ali não é botar panos quentes em nada. Se tem alguma coisa errada, tem que vir à tona, né? Nós temos que clarear isso aí. Agora, então, até foi bom, de certa maneira, essa votação, porque nos alertou que pode ter alguma coisa não adequada. Pode. Eu não acredito. Primeiro, eu confio em quem esteve ali o tempo todo e para depois desconfiar se tiver algum indício de coisa errada. Mas você tem toda a razão. Eu acho que agora, independente de ter sido aprovada a lei, nós precisamos continuar com essa conversação, porque o importante é que todos saiam satisfeitos. Não, de fato, o caminho é esse. Esse é o papel do vereador. O vereador fiscaliza, ele pode fazer leis também, mas o papel fundamental dele é a fiscalização. E faremos, sim, independente de ser o líder do governo, da situação, os vereadores sabem que eles podem contar comigo para fazer esse tipo de discussão. Vereador, no bloco anterior, o senhor comentou rapidamente a respeito da aprovação do projeto que trata do consórcio, então, municipal, que Passo Fundo pode integrar, enfim, com uma federação para tentar buscar a compra de vacinas assim que for liberado. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais, né, a respeito dessa matéria, até para a população entender realmente quando que vai ser possível essa compra, em que situação, e a importância também, o senhor como médico, da imunização. Isso é muito importante. Veja bem, nós sabemos, todo mundo sabe, que não existe medicamento, não existe remédio nenhum que extermine o vírus. Não só esse vírus, outros também. Nós temos aí o vírus do HIV, da AIDS, não tem o que mata esse vírus, ele não vai morrer com medicamento, não adianta, né? Quando existe uma cura de um processo ou infecção viral, é porque o próprio organismo acabou com aquele vírus. Por exemplo, nós temos o antibiótico. Desde 1928, com Fleming descobriu, sintetizou antibiótico, nós conseguimos curar, acabar com infecções bacterianas. Mas até hoje não se consegue um medicamento que acabe com a infecção viral. Não existe. Eu até escrevi um artigo num jornal, dando exemplo do herpes labial. Muita gente tem aquele herpesinho que aparece no lábio, né? E que ele vai e volta, quer dizer, bate a resistência da pessoa, o herpes se manifesta. Aí ele coloca uma pomadinha e ele desaparece. Mas ele não morreu, ele está ali ainda. Ele vai voltar depois. Por quê? Porque o vírus fica dentro da célula e lá ele não é atingido por medicamento nenhum, por enquanto. Existem algumas pesquisas, algumas não, várias pesquisas, mas depois, provavelmente, a gente descubra um antibiótico viral, isto é, um medicamento que mata o vírus também. Por enquanto, não tem. E a solução, então, para isso é a imunização através da vacina. Então, a vacina,
está provado que erradicou várias doenças no mundo todo. Nós temos o sarampo, nós temos a febre amarela, nós temos a rubéola, a difteria, muitas doenças virais, né, foram neutralizadas ou erradicadas pela vacina. Então, nós temos que investir o que puder na vacina. E no momento em que o governo agora está comprando do exterior, né, porque o mundo todo está consumindo vacinas, o governo coloca à disposição da população, e tem colocado, sim. O Ministério da Saúde tem colocado, sim. Mas falta ainda vacina, né? Bom, pensando nisso, né, os municípios resolveram, então, abrir a possibilidade de fazer um consórcio. Caso não tenha vacina disponível ou disponibilizada pelo Ministério da Saúde, esses municípios que aderiram a esse consórcio vão poder fazer compra pessoal. Isso é, qualquer município que esteja, que tenha aprovado uma lei na Câmara de Vereadores permitindo que o município compre, o município pode comprar. Isso só ocorre se a Câmara de Vereadores aprovar uma lei, né, que permita fazer a compra. Senão, ele não pode comprar. Digamos assim, o município de Passo Fundo não aprovou a lei para entrar nesse consórcio. Se houver a necessidade, e mesmo o município tendo recurso, ele não pode comprar, porque não existe lei que permita que isso aconteça. Então, era de fundamental importância que a gente aprovasse aqui em Passo Fundo uma lei, né, que permitisse, na eventualidade de não ter vacina, que se pudesse comprar. Então, o município está habilitado nesse momento, a partir dessa lei, em comprar vacina se necessário, porque é extremamente necessário que a gente vacine a população toda. Muitos estão já sendo imunizados pela própria doença, nós sabemos que isso acontece. A pessoa que adquire uma doença viral, ela adquire também os anticorpos, ela fica imune, mas melhor, ou antes disso, nós temos que injetar na pessoa o vírus para despertar esses anticorpos, e esses anticorpos vão proteger essa pessoa. A nossa cobertura vacinal na pandemia é muito baixa ainda. Precisamos vacinar muito mais gente. Embora um trabalho intenso, aqui em Passo Fundo, por exemplo, a nossa secretária está fazendo um trabalho muito bom em termos de vacinação. Mas dependemos, evidentemente, da chegada das vacinas. Vocês acompanham na imprensa, né, como isso é difícil. Não se tem, o mundo todo compra vacina, então não está disponível. Digamos assim, tem quem queira comprar, mas nem sempre tem o material para ser fornecido para os municípios. Foi fundamental a aprovação dessa lei, que permite agora, habilita o município de Passo Fundo fazer compras de vacinas se for necessário. Então, só para corrigir a informação que eu disse antes, não é uma federação, sim a Frente Nacional dos Municípios que está organizando este consórcio. Vereador, então, para encerrar o nosso programa, eu gostaria que o senhor comentasse, então, suas expectativas para esse trabalho que inicia aqui no Parlamento Municipal e que se estende aí pelos próximos 4 anos. A expectativa é das melhores, né? Veja que nós temos hoje, foram eleitos vereadores bastante qualificados, né? E não estou fazendo crítica a legislaturas anteriores, não é essa a finalidade, mas eu tenho sentido que os vereadores eleitos agora, eles realmente estão bem preparados, né? Muitas coisas fez com que isso acontecesse. Uma das coisas, sem dúvida nenhuma, que é salutar, que é muito bom, que tenhamos elegido 4 mulheres. Alguém pode dizer que isso não tem importância. Tem importância, sim. Eu lembro que nas legislaturas que eu participei anteriormente, né, nós tínhamos uma única mulher uma vez e que contribuiu muito bem, né, com a discussão. Eu acho que isso é importante, mas não é só isso. Hoje se sente uma harmonia maior, quem sabe até por elas sejam responsáveis por isso, mas está tendo, sim. Eu acho que o vereador, às vezes
discute que tem que ter curso superior. Não precisa, não precisa. O vereador, para ser vereador, ele tem que conhecer a sua comunidade, né? Ele tem que ter uma ideologia definida, isso é uma coisa fundamental também, né? E ouvir a sua comunidade. E esses vereadores que lá estão, eu sinto que isso está bem claro. Todos estão definidos ideologicamente, isso é bom. Alguém pode erroneamente achar que não, mas é bom, precisa, né? O vereador tem que ter uma definição, se ele é da extrema esquerda, extrema direita, se ele é de centro, é mais ou menos, porque é isso aí que vai nortear a sua atuação dentro da Câmara de Vereadores. Isso é fundamental. Tem que ter conhecimento da comunidade, e eu sinto que a maioria tem. Graças às redes sociais hoje, a gente sabe tudo o que acontece em qualquer lugar dentro de Passo Fundo. E eles lá também sabem o que nós estamos fazendo. Isso vai ser muito bom. Então, por isso que a minha expectativa é muito boa em relação à atuação dessa legislatura. Eu acho, sim, que teremos frutos interessantes. Atrapalhou bastante essa questão da pandemia. Está atrapalhando ainda, conforme eu falei no bloco anterior, o distanciamento e tal. Então, isso nos prejudica bastante. Mas, mesmo assim, eu tenho certeza que faremos um bom trabalho nesses 4 anos. Vereador Alberi, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso programa de hoje. Eu que agradeço e repito o que falei no começo. É graças a vocês que nós chegamos até a nossa comunidade. Uma boa noite. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.